Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Louva a Deus por você estar aqui na casa de Deus pela manhã. Então vamos à palavra. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo. Se puder melhorar o microfone, eu vou agradecer. Êxodo capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Nós vamos orar pela Márcia. Nossa diaconisa, ela está enfrentando alguns desafios na saúde. Ela precisa das nossas orações. E eu queria que nós levantássemos a voz nesse momento para abençoar a vida da Márcia. Você pode fazer isso junto comigo. Feche os teus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Nós oramos pelo irmão Paulo. Ele recebeu alta essa semana, passou, está em casa. Nós vamos continuar orando pela vida da Solange para ela se recuperar plenamente da cirurgia. Vamos orar pela vida da Dayana. A Dayana está internada ainda. Ontem a gente falou com ela, eu e a pastora. Ela falou: pastor, estou melhorando. Em breve a gente vai ter alta. A expectativa é de amanhã ou terça-feira ela ter alta. Então vamos clamar a Deus. Eu não sei se você também tem um pedido de oração, se você precisa orar por alguém. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e com fé você orasse ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa quem busca Ele. Jesus, obrigado por essa manhã a gente estar na Tua casa. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, o lugar onde a igreja reúne. Ó Deus, e nós Te louvamos porque nessa manhã nós chegamos aqui, temos um coração disponível para adorar o Senhor, e nós assim fizemos. Nós entendemos que o Teu amor é impressionante, sabe, o Teu amor é inconfundível, é incomparável, e o Teu amor alcançou a nossa vida. E eu quero nessa manhã de hoje clamar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Toma a vida da diaconisa Márcia agora nas Tuas mãos. Toca na coluna da Tua serva agora, cada nervo, cada disco, ó Deus, da coluna dela, cada vértebra da coluna, cada osso. Ó Deus, a Tua palavra diz que o profeta profetizou e osso foi se juntando a osso. E nós declaramos agora, Deus, que o Senhor toque nos ossos da Tua filha, toque nos nervos do corpo da Tua filha, Senhor. Devolva os movimentos normais e naturais para a Tua filha, para que ela possa ir e vir, ó Deus, realizar seus trabalhos, seus serviços, cuidar da sua família. Nós clamamos, ó Deus, por saúde na vida da Tua serva, Senhor. Ó Deus, oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Solange, que também, ó Deus, operou a sua coluna. Nós Te pedimos, ó Deus, pelo pronto restabelecimento da Tua serva. Oramos por Dayane, ó Deus, que está internada. Em nome de Jesus, ó Pai, que amanhã seja dia de boas notícias, de boas novas. Amanhã a gente ouça que ela está de alta, Senhor, ó Deus, e vai continuar a sua caminhada, a sua jornada de servir a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações. O irmão Paulo agora está em casa, Senhor. Nós Te louvamos. Isso não é outra coisa senão resposta das nossas orações e a mão do Senhor agindo, operando. E a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Então nós cremos que a Tua mão está se movendo em nossa direção. Eu oro também, ó Deus, por cada mão que está levantada, cada pessoa que está pedindo agora. Ó Deus, por elas mesmas ou por alguém, nós clamamos em nome de Jesus. Te pedimos o Teu socorro. Tu é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Tu és o nosso livramento. Em Ti nós confiamos. Fala conosco agora na Tua palavra. Ensina-nos, instrua-nos, exorta-nos, para que possamos, ó Deus, continuar a nossa jornada, garantindo um bom futuro, porque a nossa esperança não será adiada. E a nossa viva esperança é Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado por essa manhã.
a gente poder estar na tua casa. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Com a Bíblia aberta e o coração também, Êxodo capítulo de número 3. Livro do Êxodo. Ainda em pé, bons costumes a gente mantém. Êxodo capítulo 3, verso de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse Moisés, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Tome o seu lugar, glorificando a Deus. Eu quero dividir com você essa palavra. Esse texto vai falar do chamado desse homem. Moisés foi um hebreu nascido num tempo muito difícil. Moisés nasce no meio de uma perseguição. Faraó está matando todos os meninos, todos os moços, todos os meninos nascidos, eles eram mortos. E algumas parteiras hebreias escondiam alguns meninos. E a mãe do Moisés, ela vai esconder o menino, ela esconde o tempo que ela consegue esconder. Mas o chorinho do Moisés estava ecoando. E ela decide fazer algo diferente. Ela pega o menino, põe num cesto e vai até o rio Nilo. O rio Nilo era cheio de crocodilos e de todas as feras que existiam na época. E o rio Nilo era um rio que descia. Ela coloca o menino no cesto e a irmã mais velha, ela vai acompanhar. Só que o cesto do Moisés, em vez de descer o rio, sobe. Porque quando a gente tem um propósito de Deus, Deus confunde a realidade natural. E eu quero te dizer, em primeiro lugar, nessa manhã de hoje, sabe que aquilo que para o mundo você estava sentenciado a viver, se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai mudar situações, Deus vai mudar o curso das coisas. Se o mundo, sabe, lá no natural era para você ir descendo o rio, Deus vai fazer um milagre e você vai começar a subir no rio. A filha do faraó está se banhando. Quando encontra aquele cesto, ela pega o cesto, e aí vê um menino ali dentro, e Moisés vai ser cuidado dentro do palácio de faraó. Durante 40 anos da vida dele, ele vai receber toda a instrução do palácio. Moisés vai ser instruído, e o Egito naquela época era o centro do saber. Sabe, onde tinha as melhores escolas, onde tinha o centro de todo conhecimento e sabedoria, era no Egito. E Moisés, por estar no palácio, ele recebe todo tipo de informação que o palácio poderia dar. Ele come da melhor comida, ele veste da melhor roupa. Ele estava no palácio de Faraó 40 anos. Só que um dia ele sai do palácio e ele vai dar uma volta do lado de fora do palácio. Ele percebe que o povo dele, o povo hebreu, estava sendo oprimido, e tinha um egípcio que oprimia um hebreu. Ele olha para aquilo, não concorda com aquilo, ele quer de alguma maneira transformar aquela situação, só que ele acaba matando aquele egípcio. Ele mata e enterra. Ele volta para o palácio, até então ninguém sabia. Quando ele retorna de novo, ele vê mais uma vez dois do seu povo discutindo. E ele diz: olha, não é bom o que vocês fazem. Ele diz: acaso você se transformou em juiz de nós? Ou você vai nos matar como você matou aquele egípcio? Moisés entendeu, essa notícia vai chegar até o palácio do faraó. E ele, dos 40 anos
de nascido até 40 anos, viveu no palácio. De 40 anos em diante, ele foi parar, sabe onde? No deserto. Ele vai para o deserto porque Deus já tinha ensinado tudo que tinha para ensinar para ele no palácio. Agora Deus tinha uma aula para ele no deserto. E eu quero dizer a segunda coisa para você, que é no meio dos nossos desertos que nós crescemos, desenvolvemos, nos tornamos mais fortes, temos experiências com Deus. É no meio dos nossos desertos que a gente vai ver a mão de Deus agindo na nossa vida. Pastor, eu estou no meio desse deserto. Então se prepara, pega o seu caderno e anota tudo, porque no meio do deserto Deus vai te dar lições extraordinárias. Foi nos desertos que eu passei que Deus me tornou forte para aguentar o rojão. Foi no meio dos desertos que eu passei que Deus me deu as melhores mensagens que eu preguei. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, não foi aqui na nossa igreja, foi em outro lugar. Eu estava num deserto. Mas pensa um deserto, uma situação tão crítica. Eu acho que foi uma das mensagens assim que mais mexeu comigo. E aquele dia, irmão, não tinha nada para dar. Uma pastora me liga: Pastor Júnior, você pode vir aqui? Eu falei: vou. A Xane falou: o que a gente vai fazer lá? Eu falei: não sei, a pastora só chamou para a gente ir. Irmão, quando a gente está no deserto, a gente segura até em fio de alta tensão, irmão, que a parada está tão sinistra. Você vem aqui? Venho. Nem perguntei para que era, eu só fui. Quando chegou lá, a igreja estava lotada, a porta da igreja, sabe, não tinha como entrar. Eu falei: cara, eu vou ficar aqui do lado de fora. O irmão: não, pastor, o senhor chegou, glória a Deus. Foi me botando, e o louvor aquele dia estava quente, irmão. Sabe quando a atmosfera está pesada, você, até difícil de respirar, de tão presença de Deus que estava carregado. Colocaram a gente, eu e Cristiane, sentadinho do lado. Eu falei: oh meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aquele louvor pesado rolando, daqui a pouco a pastora vem. Pô, pastor, que bom que o senhor veio. A pessoa que ia pregar, não veio pregar. E é o senhor que vai pregar, se prepara daqui a 5 minutos. Irmão, eu fui lá para receber, eu fui lá para beber, eu fui lá para... Cara, a pastora me chamou, eu vou lá, tem alguma coisa de Deus para a minha vida. A última coisa que eu queria era pregar. E quando eu fui falar, ela saiu fora rindo. Sabe por quê? Deus faz umas pegadinhas com a gente, põe a gente no deserto, bota a gente numas paradas estranhas demais, só para ver se a gente confia nele, ou se a gente confia na força do nosso braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Eu quero dizer, a Bíblia não está dizendo para que eu não confie no Sérgio, para que eu não confie no Dudu. Não é maldito o homem que confia no outro homem. É maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no próprio homem e faz do seu braço forte aquilo onde ele se apoia. E assim, aquele dia eu não tinha nada para me apoiar. Eu falei: eu só tenho o Senhor. E os 5 minutos eu orei, eu falei: Cristiane, ora, a pastora falou que eu vou pregar. E aquele ambiente aquela atmosfera, irmão, nunca mais esqueço aquela noite. Eu preguei, eu não via pessoas, eu via uma nuvem. E eu pregava e Deus ia colocando as palavras na minha boca, eu ia falando, e eu não conseguia enxergar ninguém. No final da mensagem eu chamei as pessoas vieram. Irmão, eu passava, estendia a mão, a pessoa caindo. Eu falei: caramba, o que está acontecendo aqui? E a Cristiane com um olhão assim, e a gente não entendia nada que estava acontecendo. Escuta, era o maior deserto que a gente estava vivendo. Sabe o que é você não ter o que comer dentro de casa? Você vai para o culto, mas não tem o que comer quando chega em casa. Era mais ou menos nesse pé que a gente estava. Era a única, eu só tinha uma blusa, uma calça e um sapato. Era a única roupa que eu tinha. A gente não tinha nada naquela época, a gente só tinha literalmente o Senhor. E eu quero dizer, no meio do teu deserto é lugar de você aprender a depender somente de Deus. E eu quero te dizer que Deus te chamou aqui para você aprender a depender completamente da presença dEle. Irmão, hoje eu vivo uma vida onde eu dependo só dEle. Só dEle. Ele me tirou tudo, tirou o chão, tirou expectativas, tirou orgulho. Eu era muito orgulhoso. Tirou meu orgulho, foi quebrando. Tem uma canção que hoje pela manhã eu acordei cedo, fui ler a letra da canção.
que até hoje eu não sei cantar a canção direito. E quando eu cheguei aqui, eu pedi para botar na hora da sala de oração. A canção fala único, bota lá na tua playlist e lê e ouve a semana toda. E a canção diz assim: ele quebrou o meu orgulho como cristal e jogou no chão, ao chão. Eu falei, caramba, Deus fez isso comigo. Porque o cristal se rompe facilmente, quebra com facilidade. E Deus pega o meu orgulho e o teu, que é a dureza só, a dureza do teu coração, Ele quebra igual um cristal e joga no chão, para a gente aprender a depender dEle. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus está te chamando para você aprender a depender dEle. Escuta, Moisés vai parar no deserto. Ele encontra umas moças dando água para o rebanho, porque era o papel pastoral de carregar rebanho e levar para beber água era da mulher, não era do homem, não. E tem gente que fala assim: não tem pastora na Bíblia. Tem pastora na Bíblia. Tem pastora, não tem, Cristiane? Tem. A santinha aí, ó. Escuta, Moisés chega e vê os caras fazendo maldade com as pastorinhas. Ele vai lá, defende. Ele defende tanto que casa com uma. E o pai da moça se chamava Jetro. O Jetro era sacerdote de um lugar chamado Midian. Midian significa conflito. Deus nos coloca no lugar dos conflitos. Deus nos apresenta os desertos, para a gente aprender que no meio dos nossos conflitos, no meio dos nossos desertos, Ele continua sendo o nosso Deus. Pastor, cheguei aqui hoje, estou vivendo um conflito. Fica tranquilo que você não está sozinho. Você não é o primeiro a passar nesse lugar. Você não é o primeiro a alugar esse lugar para passar uma temporada. Eu já passei por ele também. Eu já aluguei essa cabana do conflito. Mas eu quero dizer que não é lugar da sua morada. É só uma passagem. Sabe o lugar do teu conflito? É só uma passagem. Deus vai te ensinar lições, te preparar, te elevar o nível, porque você vai para um outro nível. O Moisés vai para lá. E o sogro dele, sacerdote de Midian, no lugar do conflito, o Jetro, ele tinha rebanhos. E durante 40 anos agora, o Moisés, o trabalho dele era de pegar o rebanho. E todo pastor, ele tinha um trabalho, ele tinha que percorrer situações e geografias até encontrar um pasto para o rebanho. E nesse percorrer, o Moisés estava em lugares desertos. Deserto não tem grama, não tem capim para o rebanho comer. E o Moisés tinha que ir à frente do rebanho, porque o pastor, ele vai à frente. Escuta, tem gente que diz assim: o pastor quer mandar na minha vida. Eu não estou nem a fim de mandar na tua vida, irmão. Eu só quero que você entenda um princípio. O pastor, ele vai à frente. E diz a Bíblia, João capítulo de número 10, que o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Escuta, eu tenho falado sobre isso. Essa semana a gente fez alguns gabinetes, fiz algumas visitas. Em alguns lugares eu falei: olha, o pastor é um orientador. O pastor não é o gerenciador da sua vida. Eu não posso gerenciar a sua vida. Eu não posso dizer: Robson, faça isso. Noemi, você tem que fazer isso. Olha, Marciângela, você está gastando muito, me dá seu cartão aqui. Eu não sou louco, irmão. Eu vou ficar maluco. Escuta, deitei no outro dia do lado da Manu. Ela falou assim: papai, você está cheio de cabelo branco. Deu vontade de falar: metade deles tem nome, Emanuele. A outra metade tem seu nome. Escuta, eu vou ficar com a cabeça branca, vai me dar palpitação no coração, minha pressão vai aumentar, eu vou ter piripaque. Por quê? Porque eu não posso gerenciar a sua vida. O pastor é um orientador, ele aponta caminhos, ele coloca balizas, e ele anda por um caminho, e ele vai gritando o nome das ovelhas: Noemi, Robson, Raquel, William. E o William quer pular cedo. William, olha, tem jogo do Flamengo hoje. William, 18 horas. Escuta, o pastor vai gritando o nome, as ovelhas ouvem a voz do pastor.
reconhecem e seguem. Mas quando ouve, diz a Bíblia, João 10, uma voz estranha, sabe o que as ovelhas fazem? Elas pulam fora, porque a ovelha é o animal mais dócil que tem. Ela é maravilhosa, ela não come qualquer coisa. Escuta, você é ovelha, não é qualquer coisa que você come e engole. Mas tem um problema, a ovelha tem uma visão extremamente limitada. Por isso que ela precisa de um pastor para orientar. Agora escuta, não é chefia. Quem já teve chefe aqui? Quem tem chefe? Então, como é que o chefe faz? Vai por aqui, ó. Nunca foi. Nunca fez. Mau exemplo. Mas diz, faz isso aqui. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Chefe. Pastor não. Anda por esse caminho, porque eu já deixei uma carreira. Paulo vai falar sobre carreira. Sabe o que é carreira? Aquele piso de barro, quando o boi vai passando e deixando a marca ali, fica aquele rastro. O nome daquilo chama, sabe o que? Carreira. Paulo vai dizer assim, a carreira que nos está proposta. É o que? É um caminho que alguém já percorreu. É uma estrada que alguém já pavimentou. É um caminho que eu e a pastora já passamos. Eu só estou falando para você andar por ele, porque é um caminho que eu já passei. Mas tem ovelha, que é igual a historinha da ovelha preciosa. O pastor tinha a lindinha, a perfumada e a preciosa. A preciosa, ela não ia para o culto porque tinha jogo do Flamengo e tinha rodada dupla. A preciosa tinha um samba da mocidade. Ai, o samba da mocidade mexe com muito. Ai, esse barulho. A preciosa não aguentava, e pulava a cerca. Aí um dia o pastor chamou lindinha, perfumada. Quando chamou preciosa, cadê a preciosa? Preciosa pulou. O pastor foi atrás. O pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Só que quando ele pega a ovelha preciosa, ela está machucada, que ela caiu num buraco. O pastor tem que corrigir ela. O pastor tem que quebrar a patinha dela. Ela sente dor. O pastor enfaixa ela. E agora, por ela estar com as patas quebradas, ela tem que andar no colo do pastor. Ela vai sentir o cheiro dele. Aonde o pastor vai, a preciosa está onde? Se for preciso, eu quebro tuas patas. E se for necessário, eu quebro as 4. Enfaixo e deixo só o olhinho de fora. Mas eu não vou te perder para o mundo. Não vou. Irmão, tenho muitas falhas. Tenho muitos erros. Se você olhar para mim um pouquinho, você vai ver que eu tenho erro. Mas tem uma virtude que eu tenho, é de não abandonar ninguém que me permite cuidar da vida. Eu lembro que eu não tinha o título de pastor, não tinha o ofício pastoral, mas eu tinha a roupa do pastor. E um camarada que me permitiu cuidar da vida dele, ele estava em apuros. Eu cheguei na casa dele, ele estava com a mala pronta. Ele falou, vou embora de casa. Eu envergonhei minha esposa, eu envergonhei o Senhor. E ele me ligou, desesperado. Pô, cara, eu estou mal. Na verdade, eu estava orando, e Deus me mostrava ele. Eu liguei para ele. Ele falou, não estou bem não, cara. Eu falei, onde tu está? Estou em casa. Mas não vem aqui não. Eu falei, tá bom. Desliguei. Eu não tinha carro, irmão. Peguei 3 conduções para chegar na casa dele. Naquela época não tinha Uber, 99. Não tinha nada disso. 3 busão até chegar na casa do camarada. Cheguei lá, mala pronta. Vou embora. Falei, não vai. Orei com ele. Esperei a esposa chegar. Conversamos juntos. Depois tivemos um tempo, eu, ele, a esposa, Cristiane. Conversamos. Casamento restaurado.
Sabe por quê? Ninguém fica para trás, irmão. Se me permite. Se eu também entendo que você me deu um cartão amarelo de advertência, falou, pastor, essa área aqui o senhor não cuida não. Eu vou respeitar. E quando eu vejo que é o cartão vermelho, dou 3 passos para trás e deixo você à vontade. Mas eu quero cuidar da sua vida. Eu quero cuidar do seu coração, para que você encontre o chamado de Deus para a sua vida. Mas voltando para o texto, Moisés, ele está agora em Midian, lugar de conflito. E ele vai carregando as ovelhas de um lado para outro. E num desses movimentos com as ovelhas, diz o texto, versículo de número 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o quê? O rebanho para o lado ocidental. Irmão, aonde eu vejo algo bom, eu levo você. Se não for bom, eu não te levo. Vai ter o Manaim, é bom, eu estou levando você. Quando tem um encontro nacional, eu falo, vai irmão, eu só quero que você acredite em mim. E fala assim, se o pastor falou que é bom, eu vou. Se o pastor falou que lá tem algo bom, eu vou junto com ele. Porque eu estou levando para um lugar onde tem, sabe o quê? Onde tem pasto para você se alimentar, onde tem boa comida para você comer, que vai nutrir sua alma, que vai nutrir o seu espírito, para você dar fruto, irmão, para você vencer os teus desafios. O Moisés está levando o rebanho, ele passa, olha o que diz o texto, levando o rebanho para o lado ocidental da onde? Lado ocidental da onde? Você está com a Bíblia aberta aí? Do deserto. E chegou até o monte de Deus chamado Horebe. Escuta, eu não quero que você ande comigo só aonde tem pasto verde. Se você é minha ovelha, você vai andar comigo até nos desertos. Porque é muito bom, tem festa todo lado do pastor. Tem celebração todo lado do pastor. O pastor foi para um lugar bacana, todo lado dele. Irmão, fica comigo quando a situação estiver ruim também. Quando tiver o deserto, não me abandona. Fica do meu lado. Quando eu estiver passando pelos desertos, não me deixa não. Fica junto comigo. Sabe por quê? Porque é no meio dos meus desertos que ele aparece. Foi no meio dos meus maiores desertos que eu tive as maiores aparições, ou revelações, ou manifestações de Deus na minha vida. Olha o que diz o versículo 2, acompanhe comigo a Bíblia aí, e por favor, abre o teu coração, meu irmão. Dá uma chacoalhada no irmão aí, fala, não dorme não, santo. Fica legal aí. Se o irmão estiver dormindo, não acorda ele não. Enquanto ele está acordado, não deixa dormir. Mas se ele dormir, não acorda. Porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então pode ser que Deus esteja dando algo para o seu irmão. Aí se está quase dormindo, acorda ele, não deixa ele dormir. Verso 2, vamos lá. Aí eu amo pregar na minha igreja, irmão. Estou em casa. Verso 2, apareceu-lhe o anjo do... Eita. Apareceu examinar, inspecionar. O anjo do Senhor veio inspecionar. O anjo do Senhor veio falar com Moisés. Mas ele estava onde? No deserto. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Por várias vezes eu li esse texto e eu pensava que sarça era fogo. É a sarça. Talvez tenha gente que pensa que sarça é fogo. Não. Sarça é uma árvore de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, que tem no deserto. Ela é espinhosa, não tem beleza nenhuma. E é normal, corriqueiro, comum ter esse tipo de árvore no deserto. No meio do deserto, onde tinha algo que era comum, que o Moisés passava todo dia e via aquilo, acontece algo diferente.
Eu quero dizer a terceira coisa para você que está anotando no teu coração e no papel. O incomum se manifesta no meio daquilo que para você é comum. É no teu dia comum. Você, irmã, lavando a roupa, lavando a louça, varrendo sua casa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos. É comum para você. É no meio do teu comum Deus vai se manifestar. É você, meu irmão, pegando o BRT, o trem, indo para o trabalho, no seu momento de trabalho, e no meio do teu comum, Deus vai se manifestar para você. É você, jovem, que vai retornar às aulas, e você vai para a aula, faculdade, escola. É no meio do teu comum, Deus vai se manifestar. Deus usa, aparece, se manifesta em coisas incomuns no meio de coisas comuns para você. O Moisés passava ali, ele costumava ver tanta sarça, tanta árvore de deserto, mas aquela árvore tinha algo diferente. No meio, uma chama de fogo e o anjo do Senhor no meio da chama. Irmão, estava lendo isso hoje pela manhã, eu falei, cara, que visão que o Moisés estava tendo. Ele estava no meio do deserto. No meio do deserto, ele estava vendo a árvore do deserto que ele costumava ver. Mas no meio daquele cenário que ele já estava acostumado, algo diferente acontece. Eu quero dizer, no meio do cenário que você já está acostumado, Deus vai te mostrar a glória dele. Deus vai revelar a vontade dele para você. Deus vai mostrar o bom futuro que ele tem para a sua vida. Olha o que diz o texto. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 2. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e o que acontecia? Não consumia, a sarça não queimava. Pensa, esse púlpito aqui é feito de madeira com esse pezinho aqui de ferro. Pensa o púlpito pegando fogo, mas não consome. Você olha e vê fogo, mas você não vê consumir. O Moisés ficou. E ele olhava, está queimando, mas não consumia. Quando ele fica maravilhado com aquilo, olha o que diz o texto. Moisés olhou, eis que a sarça, ela ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Verso 3, então ele disse consigo, Moisés fala para ele mesmo, olha o que ele fala, eu irei lá, e eu vou ver essa grande maravilha, porque a sarça, por que a sarça não se queima? Moisés diz, cara, eu tenho que ir lá ver. Eu quero dizer, Deus vai começar a te mostrar algumas coisas, porque Ele quer chamar a tua atenção. Escuta, a sarça foi só um meio de Deus chamar a atenção do Moisés. Eu não sei que meio Deus vai chamar a tua atenção, mas Ele vai chamar a tua atenção. A gente só pensa em chamar a atenção de tomar bronca, né? Mas Deus quer atrair. Chamar a atenção é a gente se sentir atraído por Ele. Escuta, você não vai mais olhar para o mundo e o mundo vai te atrair. Você vai olhar para Ele e vai falar, uau, eu quero isso. Eu quero isso. Sabe aquela chama? Você fica, eu quero isso. Um dia, eu estava no congresso, a gente estava começando, eu e Cristiane. A igreja, meu pai a gente estava num processo de rompimento. A gente estava prestes a sair da denominação que a gente estava. E a igreja que você está hoje ia se abrir. E eu e Cristiane, a gente sempre gostou muito de música. E tinha um ministério que a gente gostava muito. E eles iam estar aqui no Rio, eles eram de Curitiba. E eu participei na sexta, participei no sábado, e eles estariam no domingo, mas domingo eu tinha que estar na igreja. Eu falei, caramba, Cristiano, eu precisava estar lá de novo. Eu tinha que estar lá naquele lugar. Eu lembro que a gente levou a Vivian. A Vivian, irmão, era tão singela. É tão magrinha, tão magrinha. E a Vivian estudava. A gente pegou a Vivian na sexta-feira, a Vivian chegou lá. Irmão, a gente estava lá naquele ambiente de glória, era uma glória de Deus tão grande. A Vivian, eu lembro até hoje, ela estava com os cadernos assim na mão. E
quando acabava o culto, aqueles irmãos iam orando pelas pessoas. E era um negócio, para mim aquilo era sarça queimando sem se consumir. Porque eu estava acostumado a ver as pessoas adorando a Deus, mas eu não estava acostumado a ver as pessoas adorando a Deus no meio da adoração. Pum! Caíam, parecia que estava morto. E aquilo para mim era muito estranho. Eu ficava olhando. Cara, eu nunca caí assim. E aí a Vívia estava com a gente. Acabou o momento da palavra e o pastor começou a orar por todo mundo. E ele chegou perto da Vívia, ele nem botou a mão na cabeça da Vívia. Ele orou e falou: receba. Irmão, a Vívia, ela foi longe. E ela caiu agarrada com os livros dela. Falei, cara, parecia uma pena voando. Falei, meu Deus. A Vívia, pá, rachou para um lado, a Cristiane para o outro. E a Cristiane caía e ficava rindo e chorando ao mesmo tempo. Falei, cara, a Cristiane não está bem. E eu queria que aquele negócio acontecesse comigo, mas comigo não acontecia nada, irmão. Eu falei, cara, eu acho que eu não sou crente. Ou Deus não me ama. Ou eu sou muito incrédulo. E o pastor orava, não acontecia nada. Eu falava, eu quero isso. E eu lembro que no domingo a gente veio para Realengo, cultuamos aqui de manhã, cultuamos à noite. Quando acabou o culto à noite, eu falei, Cristiane, vamos lá. Eu tenho que ir lá hoje. Quando a gente chegou na igreja, uma igreja que tinha em Nova Iguaçu, mas um espaço que dava assim umas 3.000 pessoas. O Mauro foi dessa igreja. Quando eu cheguei, irmão, parecia um campo de guerra, de batalha. Um monte de gente no chão. Algumas estavam assim, parecia que tinha morrido. Tinha gente que estava com a cara para a parede chorando. Tinha gente dançando e não tinha mais música. E eu olhei para o cara, estava lá no altar, ele tocava violão. E eu admirava aquele cara. E eu falei assim, dentro de mim, eu falei comigo mesmo. Falei, Deus, eu quero o que ele tem. O que esse homem tem, eu quero na minha vida. Eu quero tocar como ele toca, eu quero cantar como ele canta, e eu quero o que ele tem. Esse negócio que ele tem, porque ele era uma sarça que queimava, mas não se consumia. Eu falava, eu quero o que está na vida dele. Mas eu não vou lá em cima pedir. Se o Senhor vai me dar, traz ele aqui na minha frente. Irmão, eu fiquei olhando. Ele desceu a escada e vinha gente. Ele ia botando a mão e a galera ia caindo. Eu falei, cara, traz ele aqui, Deus, eu quero o que ele tem. E ele veio, pá, orava por um, orava por outro. E aí quando ele estava chegando, aí veio uma galera, pum, levou ele para outro lugar. Eu falei, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Porque a gente fica cheio das coisas, né? Se passar um elefante branco agora com pintinha rosa, é porque é de Deus. A gente faz uns votos meio estranhos. Você está rindo porque você já fez. Escuta, ele foi andando no meio da igreja. E eu parado lá no meio. Eu falei, Deus, eu quero o que ele tem. Ele parou na minha frente. Eu falei, eu quero o que você tem. Ele deu uma risadinha para mim e fez assim, oh. Ele perguntou, quem é ela? Eu falei, ela é minha esposa. Eu quero dar para vocês com muita alegria. Ele nem botou a mão na minha cabeça. Ele só falou, o que eu tenho, receba. E fez assim, ó. Irmão, só ouviu o barulho. O gordinho caiu. Irmão, eu estava capotado. E uma vergonha terrível. Eu queria levantar do chão, mas eu não conseguia. E a minha companheira... Falei, cara, o Cristiano está rindo de mim. E eu querendo fazer força para levantar do chão, mas não conseguia. Ele saiu e quando ele passou, ele botou a mão na cabeça da Cristiane e falou assim, novas experiências. Botou a mão na minha cabeça, novas experiências. Irmão, foi um tempo que eu vivi extraordinário na minha vida. Foi um tempo de novas experiências, mas no meio do deserto. Foi um tempo de experimentar de Deus tão perto, de sentir, Ele está aqui, mas de uma luta, de um conflito tão grande. Mas eu não conseguia olhar para o conflito, a luta não conseguia me parar, sabe por quê? Porque a presença dele era maior, o que eu tinha recebido era maior.
E eu quero dizer nessa manhã que Ele quer fazer algo na sua vida. Eu não sei que sarça você está olhando e você vê o fogo que não consome, e você diz: eu quero isso, é isso que eu quero para a minha vida. E eu quero te dizer, Ele quer te entregar. O Moisés maravilhado, ele vai, eu vou. Só que no meio do caminho a voz de Deus fala: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Moisés, o território que você está, o lugar que você está é terra santa. Tira a sandália dos pés, Moisés. Tira a sandália. Eu imagino Moisés se aproximando, se debruçando diante do Senhor. E Deus começa a revelar: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E faz uma aliança ali com Moisés. Eu quero dizer que esse Deus, Ele está aqui também. Pastor, onde está a sarça? Está aqui dentro. Está aí dentro. Escuta, Deus quer pôr fogo para o nosso coração estar em chamas. Deus quer colocar o nosso coração em chamas. Pastor, o que é isso? É a presença de Deus que atrai a gente. Sabe, onde o mundo, nada mais desse mundo te atraia. Onde você vai usar as coisas desse mundo, mas elas não vão te atrair. Sabe, onde você vai ter convívio com as pessoas desse mundo, mas o teu maior prazer vai ser a presença de Deus. O teu maior prazer vai ser estar num lugar secreto, onde Deus marcou um encontro com você. É num lugar onde, sabe, Ele vai dizer: tira a sandália dos teus pés. Deus está mandando hoje você tirar as sandálias dos teus pés. Pastor, é para mim tirar o sapato? Não. É para você reverenciar a presença dEle. É para você honrar Ele. É para você entender que para entrar na presença dEle, a gente precisa entrar com reverência. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira, irmão. Viver uma vida com Deus não é viver uma vida de qualquer forma. Se relacionar com Deus, Guilherme, não é se relacionar de qualquer maneira. Sabe, adorar a Deus, Marcos, não é a gente fazer na emoção, não é a gente fazer na performance, é a gente fazer no temor do Senhor, meu irmão. É a gente subir essa escada e quando pôr o pé aqui, a gente temer e tremer, porque o Deus que a gente adora é um Deus vivo, poderoso, Ele é santo e não compactua com o pecado, irmão. Não é a gente ser mais santo do que os outros e dizer: eu sou santo, você é pecador. Não! Tirar as sandálias dos pés é reconhecer: eu sou um pecador e eu não mereço, sabe, mas eu preciso dessa glória. Eu sou um pecador e eu não mereço nenhum favor, e eu me humilho diante dEle e adoro Ele. Você está entendendo isso nessa manhã?